Então, boa noite. Esta é a aula do dia 26 de julho de 2021. Continuamos na pandemia, tendo aulas virtuais. A nossa irmã Ana Lúcia vai fazer a prece de abertura. Então vamos lá, calmando nossos corações, elevando nosso pensamento a Jesus, para que a gente tenha uma boa aula, rodeado dos nossos mentores, para que elevamos os nossos conhecimentos, cada semana mais um pouco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ana. Imagina. Eu abri o Evangelho no capítulo 8, item 5. Pecado em pensamento, adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas no sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado, e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Pois se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier, acompanhado de santos anjos, na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está nos atos, mas também no pensamento. Pois quem tem o coração puro, nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Muito bem. Então, a nossa lição de hoje vai tratar mais ou menos desse, não da meninada, né? Vai tratar da evolução das civilizações. Vamos lá, nós estamos no capítulo 8 da Lei do Progresso. Povos degenerados. Na semana passada nós vimos alguma coisa sobre a Lei do Progresso, agora nós vamos estudar sobre os povos, tá? Mostra-nos a... Opa! Esqueci de mostrar para vocês. Para que vocês leiam. Depois vocês falam que eu não permiti que vocês lessem. Vamos lá. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então o pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíam ao tempo de seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram um lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. É interessante isso, né? A maioria dos povos antigos, eles tiveram um crescimento, um, um auge, um apogeu e depois decaíram, né?
A gente vê isso entre os egípcios, a gente vê isso daí entre os gregos, né? Os gregos, 4, 5 séculos antes de Cristo, eram os povos mais adiantados, com grandes filósofos, com uma cultura muito adiantada, já agiam como república, já tinham Senado e assim por diante, né? Depois decaíram e foram submetidos pelos romanos, né? Que acabaram copiando toda a cultura grega e dando sequência a ela. Os romanos também. Eles têm um pouco, uns 2 ou 3 séculos antes da vinda do Cristo, eles começam a crescer, tem o seu apogeu mais ou menos na época do Cristo, e depois decai. 300 e poucos anos depois da vinda do Cristo, houve a queda do Império Romano, né? Eles começam a degenerar, começaram a brigar entre Roma e Bizâncio, se separaram e aquilo virou uma pandemia naquela região. Aí foram os árabes que começam a se expandir, dominaram uma boa parte da Europa até o século XIV, até o século XV, né? Que é 1400, até o século XV, aí foram expulsos de lá e também os árabes decaíram. Então a gente sempre tem esse início, o crescimento, o apogeu e a queda. Por isso que muita gente diz que a civilização norte-americana já está dando sinais de queda. Nós tivemos, no início do século passado, no século XVIII, era a França, que era o maior país do mundo, né? Aliás, o país era o centro do mundo. Tudo acontecia na França. Inclusive, por isso que o espiritismo ele teve seu auge na França. Embora ele tenha começado nos Estados Unidos, ele teve seu auge na França. A França acabou decaindo, subiu o Reino Unido, né? Que durou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí eles foram suplantados pelos americanos. E agora parece que os americanos já estão na sua decadência. Quem está subindo hoje são os chineses. Que a gente vai ter nessa troca quase que constante, né? Então é que ele fala que eles têm um tempo do seu esplendor e depois eles caem na obscuridade. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserva. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens, antropófagos. Essa é boa aqui, ó. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Então, aqui ele dá uma cutelada no nosso amigo Kardec, né? Estava se achando, se sentindo Manuela lá, essas coisas, né? Vocês conhecem a Tássia, a Cici e a Manuela? Está se achando, se sentindo, Manuela, essas coisas? Foi o que o Espírito quis dizer aqui para o Kardec. Cadê a Kátia? Não entrou? Kátia. Bom, ela já tem autorização para entrar. Na hora que ela entrar, ela continua. Kátia? Perdoem o atraso, desculpem. Estava resolvendo uma série de coisas, atrasei um pouquinho. Tá, tudo bem. Nós vamos jantar tudo aí na tua casa. Oh, meu Deus, fazer janta hoje não dá. Não me peçam isso, pelo amor de Deus. Ai, tô exausta, gente, exausta. O importante foi que você chegou. Graças a Deus, eu estava ansiosa. Falei, vou entrar, mesmo atrasada, mas eu vou. Agora nós descobrimos que você não é cozinheira, mas tudo bem. Ai, mas um dia, quem sabe? Eu não me nego, não. Olha que eu faço uma comidinha boa, só que vegetariana, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância,
pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, servirão de farol aos outros povos. Então, isso dá a entender que a época de Kardec, um pouco antes, né, porque eu não sei se vocês sabem, mas dizem que Napoleão é a reencarnação de César. Assim como César, ele, um pouco antes da vinda do Cristo, ele foi imperador romano e ele dominou toda aquela região ali onde o Cristo veio reencarnar, todo o norte da África, e era todo mundo tinha uma só língua naquela região, que falavam latim, né? Ele, com a ação do César, permitiu que o Cristo viesse e deixasse a sua mensagem. E para a mensagem do Espiritismo, Jesus convocou César novamente para que ele preparasse o terreno para que o Espiritismo pudesse chegar até nós. Então, a reencarnação de César como Napoleão, realmente a França dominou boa parte da Europa, na época do nascimento do Kardec, ele já estava saindo do poder, acho que ele até estava preso em 1804, no nascimento do Kardec, 1804, né? 1804 foi quando Kardec nasceu. Napoleão já estava preso, mas todo aquele mundo ali da Europa ele girava em torno da França. A França com a sua revolução, que aconteceu um pouco antes da vinda do Evangelho, do Espiritismo, né? Em 1789, aí advém o Napoleão, que faz as guerras napoleônicas, quis dominar uma boa parte ali, ele conseguiu dominar uma boa parte da Europa, e depois disso daí a gente tem o advento do Espiritismo, porque a maioria das nações usavam como língua comum o francês, né? Então a língua até hoje ainda é usada, né? Se bem que hoje o inglês está suplantando, mas o francês foi usado como língua geral da parte de comunicação entre os países, né? Os embaixadores falavam, até hoje muitos falam ainda o francês, né? Hoje o inglês está dominando e logo logo nós vamos ter o chinês. O chinês não, o mandarim. Que na China existem 7 línguas diferentes, 7 línguas oficiais. E o mandarim é o mais falado entre eles. Então, o mandarim começa a tomar vulto nessa época. O progresso fala que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. Uma nação única, não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, e constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então eu acredito que esse seja o destino da conversa que nós tivemos antes de iniciarmos a aula, viu, Ana Lúcia?
Esse pessoal aí, eles vão viver feliz e em paz. Essa meninada, embora só fique ali a geração botão, a maioria não vai estar querendo guerrear com ninguém, a não ser nos jogos eletrônicos, né? Nos jogos eletrônicos. É, verdade. Então, vamos ver se é isso que vai ser a resposta para as nossas dúvidas. Se bem que eles não vão conseguir pagar a nossa aposentadoria. A nossa aposentadoria, porque essa geração, por Deus, né? A nossa nós vamos depender aposentadoria. deles ainda, esse que é o pior. Mas eu acredito que haverá outras formas da gente continuar sobrevivendo, né? Deus te ouça, Dirceu. Vamos ver. Eu me aposento daqui 4 anos. Então, 4 Eu anos vou morrer trabalhando. 4 anos e 5 dias eu me aposento. Aí é bom. Eu vou morrer trabalhando, mas está tudo certo. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu aposento não, eu paro de trabalhar, né? Eu vou ser Aposentar expulso. nunca, né, Dirceu? Hein? Aposentar não dá, né? Aposentar mesmo. Aposentar eu aposentei já faz tempo. Né? Mas, e agora na faculdade, aos 75, eu entro com a bunda, eles entram com o pé, né? Não pode Essa ter, foi. não pode ter ninguém com mais de 75 anos. Então, tá chegando. É isso aí. Aí eu vou criar vaca. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Então, aqui a mensagem de Kardec. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando esses preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vem depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. A gente vê acontecer isso, né? A gente está tendo essas reencarnações de pessoas que são realmente diferenciadas, né? Tem uma meninada aí, tem umas que, essa geração índigo, que foi denominada pelo Divaldo, né? Tem a índigo e tem a cristal. A gente vê essa meninada aí com uma inteligência já diferenciada, com conhecimento diferenciado, eles já vêm mais ou menos preparados, né? E independentes, né? Sim. São independentes. Aqui, né? Quando eles preponderam pelo mundo, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem no seio delas homens de gênio que lhe dão impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus que têm autoridade e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. Então, talvez seja isso que eu vou até destacar aqui, tá? Para a gente ter esperança que é isso que vai acontecer. E que vai garantir a nossa aposentadoria. Opa, aí é bom. Aí eu gostei. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se, mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Rivalizar a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências.
Segundo este sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos, na barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse período milenar tivessem tempo de progredir. Porém, morrem criaturas em todas as idades, incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outras desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, que tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Na teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregados com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas e voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Então, aqui é um comentário sobre essa pergunta 222 aqui. Eu estou lendo os livros dos Exilados de Capela. Aí eles fazem referência a outros 2 livros do mesmo autor. Um é Almas Afins e o outro, não lembro o nome. Mas eu estou lendo esses livros aí e, segundo o que eles contam ali, os exilados de Capela, eles vieram, inicialmente, ele fala no livro que construiu a primeira raça, a segunda raça, a terceira raça, né? Ele vai quarta, quinta. Então eles reencarnaram em Atlântida, que ficava aqui no meio do Oceano Atlântico. Aí eles adoravam um Deus único. Quando a civilização começou a se perder, houve um cataclisma que afundou uma boa parte de Atlântida. Alguns foram avisados, eles tinham uma mediunidade já bem desenvolvida, alguns foram avisados e eles acabaram saindo, dirigindo-se aqui para a América, alguns, e para a África, outros, que a civilização egípcia teria como origem esses Atlantes, né? Os que ficaram em Atlântida
voltaram diminuiu, a área ficou muito menor do que era inicialmente, que era quase que um continente, né? Dizem que existiam dois continentes, a Lemúria e a Atlântida. A Lemúria depois ele acaba se dividindo, saem os continentes, uma boa parte dos continentes atuais, inclusive a Austrália, e sobrou uma parte de Atlântida. Mas quando o povo voltou a se perder novamente, eles foram avisados, então só aqueles que adoravam o único Deus, que eram mais ligados à religião, que eram vamos dizer, os menos egoístas que ali viviam, eles acabam saindo de lá e se dirigindo para a Grécia, né? Mas dizem que a Atlântida ela começou a ser colonizada 60 mil anos antes da era atual. Então, tem algumas coisas ali que eu achei um pouco ficção. Tá? Vou acabar de ler os livros para chegar a uma conclusão, mas eu acho que algumas coisas são bem ficção. Talvez eu esteja sendo muito cético ao ler esses livros. Mas depois eu dou uma notícia para vocês. Então, seguindo aqui, vamos falar sobre civilização. É um progresso a civilização, ou como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Então, a gente pode condenar um povo, né? A gente pode condenar as pessoas, mas não o povo, porque um erra que a gente vai condenar o restante do povo, ou da civilização, né? Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançar. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização completa não podeis esperar frutos perfeitos. Então aqui eles voltam a destacar aqui, né? Eu vou destacar. Simultaneamente todas as faculdades do espírito. Então, alguns de nós progredimos muito na parte científica e pouco na parte moral. Outros muito na moral e pouco na científica. O espírito só estará completo quando ele desenvolver totalmente todas as suas capacidades, seja ela científica, seja ela moral. A gente pode colocar dentro da científica toda essa... aí seria uma mistura, né? Da parte social, uma mistura da científica com a parte moral. Não existe uma sem a outra, né? Por que indícios, ou por quais, né? Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas.
Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, e traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, ao cessar algum dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. E duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Então, por essa definição de Kardec, a gente pode analisar as nações de hoje, a civilização atual, né? Hoje é uma civilização quase que global. A gente tem poucos povos que estejam à beira da civilização, né? A gente tem alguns indígenas aqui nas Américas, alguns aborígenes lá na Austrália e na Oceania também alguns, e outros na África. Mas eu acho que uns 70% da civilização hoje ela está totalmente globalizada. Então, se a gente começar a analisar essas civilizações pelo que está escrito aqui, né, a gente vai ver que a gente ainda está muito atrasado, né? Que ainda existe muita cobiça, que ainda existe muito egoísmo, que ainda existe muito orgulho. O Brasil tem uma série de defeitos, a gente ainda tem aqui a falta de respeito, as pessoas que só olham para o próprio umbigo, né? Mas a gente tem um desenvolvimento social talvez melhor do que muitos países. O SUS, embora a gente ainda não esteja no ponto em que nós gostaríamos, mas é um progresso social muito grande, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um sistema de saúde, um sistema social como o nosso aqui. Aqui, a pessoa de idade que ela não consiga ter o seu próprio sustento, há uma lei que prevê que ela deva ganhar pelo menos um salário mínimo, né? Tem uma denominação para esse tipo de aposentadoria, eu não lembro o nome certo. A Leda não está aí hoje, ela não pode nos ajudar. Mas nos Estados Unidos é cada um por São si. situações que me fazem refletir. Vai falar. Fazer o quê? Por exemplo, eu acho sinceramente um absurdo que as famílias de pessoas que realmente ficou comprovada, né, a atitude ilícita e que cometeram crimes, que essas famílias, por exemplo, recebam uma bolsa auxílio. Eu sou contra. Eu acho que se a pessoa está ali porque ela cometeu um delito, praticou uma atitude ilícita, ela tem que arcar com as consequências e as pessoas ao redor dela têm que ir atrás do seu sustento, sei lá, da sua manutenção. Eu acho que
o governo não tem que dar essa bolsa auxílio que é mais cara, que é maior, né, segundo fontes que eu sei, né, que trabalham na polícia, para preso que depois a própria esposa, os próprios filhos estão indo pelo mesmo caminho do crime, do se dar bem, do querer levar vantagem. E a segunda coisa que me chocou, assim, mas me derrubou mesmo, foi essa história do $1 a mais por cada dose de vacina. Isso realmente me deixou, assim, pasma, porque eu falo, gente, tantas pessoas morrendo e eles querendo ganhar dinheiro em cima da vacina. Então, eu acho que realmente, sabe, entre outras coisas, esses dias eu assisti ao documentário da Elise Matsunaga, a que decapitou lá e cortou em pedacinhos, né, o dono da Yoki. Eu fiquei assim, embasbacada, porque tem os dois lados, né? Tem a versão dela, tem a versão dos advogados de defesa e tem a versão da promotoria, né, dos advogados de acusação. Então você fica assim num conflito, mas nada justifica ela ter cortado em picadinhos o esposo, e pela história, ela era uma menina pobre, depois se tornou garota de programa, e depois casou com ele, e quando viu que ela ia perder, né, ela ficou brava, enfim. A gente ainda tem muito que evoluir, né? Nós, o ser humano ainda tem muito que evoluir, assim, passam 1001 situações pela minha cabeça, mas essa realmente do $1 a mais por cada dose de vacina, essa ficou escancarado o quanto ainda há pessoas que têm como, né, padrão a cobiça, o levar vantagem, não se importar com o outro. Assim, triste, triste. Eu fico muito triste com tudo isso. Triste. Infelizmente, esse negócio dessas pessoas não vai ficar só nesse dólar aí, não, viu? É muito comum em todos os níveis de governo, né? Seja federal, seja estadual, seja municipal, existir esse tipo de atitude aí. Tem gente que se especializa. Hoje, a lei já ajuda muito, já tem aquela lei, eles falam que é a lei como que é, o 666 lá de João Evangelista, quando falou tem o nome que ele usava lá que eu não lembro. A lei é 8.666. Ela obriga a uma série de procedimentos, ela restringe a facilidade que tinha antigamente, né? Eu lembro que era comum a empresa que ia vender alguma coisa numa prefeitura, ela determinava como seria feito o edital, porque era comum ela colocar no edital coisas que só o equipamento, só o serviço dela, só aquilo que ela ia fazer, só ela tinha condições de fazer. Então, se a empresa ia dava bola para alguém que trabalhava na prefeitura, né, da área de compras e tal, e com isso daí garantia que você tivesse o seu serviço, o seu equipamento, a sua venda garantida, porque você ia colocar coisas que seus concorrentes não teriam. Hoje isso daí já caiu muito, já tem uma concorrência que é feita direto. Eu aqui de São Vicente, eu posso participar de uma concorrência lá na Ilha Solteira, por exemplo. E se eu ganhar a concorrência, eu posso ir lá e prestar um serviço, vender alguma coisa, né? É aberta. A concorrência ela é feita centralizada por um sistema do governo estadual, do governo federal. Essa lei vai ajudar muito nesse ponto aí. Então, aquelas pequenas coisas não aconteciam, embora ainda exista uma forma de você burlar, né? Sempre descobre-se alguma coisa. Nessa pandemia aí, muita compra que foi feita, esse negócio que o Bolsonaro quer que pegue os governadores, porque ele sabe, eu tenho certeza que ele sabe que fez, que foi feito no governo dele e que os outros também fazem, porque é o comum, né?
Então é tal coisa, né? Não sou só eu que pego, os outros também pegam. Verdade. Não sou Mas, só eu, o outro também. infelizmente tem muito isso daí, né? Não fui só eu que roubei, o outro também roubou, então é todo mundo igual. Eu lembro uma vez que eu estava numa empresa e o vendedor estava falando, se você pudesse pegar a bola, você não pegaria? Eu falei para ele, não, eu nunca quis pegar a bola. Eu tive muita oportunidade eu fornecia software para os meus clientes. E falava para eles, você quer comprar computador, tem esse, falava quais eram, né? Até eu tive um fabricante lá que ele ficou batendo. Um dia me chamaram lá na empresa, bom, quanto você quer para indicar o nosso computador? Eu falei, eu não quero nada, eu quero que seu computador melhore. Porque se eu for trabalhar numa empresa que tem o seu computador, eu vou ter problema lá, porque, infelizmente, seu computador é uma porcaria. E Nossa, eu não vou indicar porcaria. que Né? maravilha. Eu não falo contra o seu computador. Eu falo que existe. Mas se ele falar qual que você compra, eu não vou indicar o seu. Né? Falar, tem Uhum. esse, você decide. Se perguntar o que eu acho, eu vou falar o que eu acho. Né? Nossa, que absurdo. Te chamaram para te oferecer dinheiro, propina, para você oferecer o computador ruim deles. Mas isso era comum, tá? Isso era uma coisa que. E você vê, a pessoa que chamou, ele era o dono dessa empresa, ele tinha a empresa dele, mas ele era funcionário graduado de uma prefeitura lá. Nossa. Então, mas isso ainda tem até hoje, tá? Tem muito jogo nessa área governamental, como as compras são muito grandes, existe muita corrupção, muito, em todas as áreas, não é numa área só, não. Uma outra área que também é muito comum são é a área de remédios, né? São os propagandistas, né? Que oferecem também prêmios para os médicos receitarem remédios do laboratório o qual eles representam. Você vê, isso daí é uma questão de moral, né? É, O, o, eles não oferecem dinheiro, se bem que para alguns médicos, sim, alguns médicos querem dinheiro, mas eles não oferecem dinheiro. Mas eles oferecem, olha, vai ter um congresso na isso, Conchichina, né? Olha, a gente financia o seu congresso, vai ter não sei o isso. quê. Então, é uma outra forma de comprar a pessoa. Né? Exatamente. Então, vamos lá. Progresso da legislação humana. Em relação a isso que você estava falando aí, que você não concorda com essa parte da lei, né? Tem alguns benefícios que são dados aos presos, né? Que eu pessoalmente não concordo. Eu acho que se o cara comete um crime, não é porque ele vai ficar na cadeia bonzinho, com um sexto da pena ele vai sair, e aqui não pode ter pena maior que 30 anos, o cara comete um crime bárbaro, ele vai ficar 5 anos e vai ter direito a sair se ele se comportar bem na cadeia. Eu sou contra esse tipo de atitude, mas pode ser que eu esteja totalmente errado, porque você, quando conversa com esse pessoal ligado à parte legal, né, eles têm uma opinião diferente. Então, até hoje não me convenceram. Tá? Eu também não concordo, não. São 15 anos, pague os 15 anos. São 30, pague os 30. Também não concordo, não. A nossa diferença é que as nossas leis, eu trabalhei numa multinacional suíça, e eu lembro até hoje, o diretor falava para mim, o brasileiro não sabe fazer lei. Na época, era proibido, foi proibido importar computadores, então começou a ser desenvolvido alguns computadores aqui no Brasil, né? E o que o pessoal fez? Você não podia importar, mas se viesse aqui da América Latina, você não podia barrar a importação porque existia um acordo de livre comércio na América Latina. Então, o que as empresas faziam? Né? A Olivetti, que é uma empresa muito conhecida, que era italiana, ela levava para Buenos Aires, e aí vinha da Argentina para o Brasil. Tinha uma outra que levava para o México e vinha do México para o Brasil. E a empresa suíça não fazia isso. E ele falava, o brasileiro não sabe fazer lei. Se fosse na Suíça,
a gente fazia assim, é proibido importar computadores oriundos do Brasil. Então, não importa de onde viesse, não podia importar. Aqui não, fica essa lei aí, ela é uma lei dúbia, né? E como eles não queriam fazer isso daí, porque eles respeitam muito a lei, a firma acabou com o tempo fechando, né? Mas as nossas leis, elas são muito permissivas. São, Ela é feita para que o advogado ele tenha a sua interpretação, né? sim. Eu Diz, creio que tinha que aparecer um outro Ulisses Guimarães para fazer uma nova reforma. mas o Ulisses colocou muita coisa na Constituição. Devia ser muita coisa por lei orgânica, lei normal, que seria muito mais fácil você, com o tempo, alterar, do que colocar tudo dentro da Constituição e agora você precisa de 2/3 do Congresso para você mudar alguma coisa na Constituição. Ela ficou muito extensa, né? Você quer prever tudo. Sim, Então, algumas coisas, elas mudam com o tempo, né? Você vê, nós temos muito em relação a sexo, sexualidade, agora você tem, na Argentina, esses dias aí, votaram a lei que a pessoa pode dizer que ela não é binária, ela não é nem macho nem fêmea, ela é X. verdade, eu ouvi falar sobre isso. E estão querendo fazer essa lei aqui também, tá? Meu Deus. Então, então é uma evolução, né? Lá a nossa Constituição vai ter que ser mudada para você poder aprovar uma lei desse tipo. Então, são coisas desse tipo em relação a Nossa, na racismo, minha essas opinião, coisas. isso não é evolução, isso é distorção. As pessoas hoje estão pensando diferente. Nós estamos criando para trás nisso daí, né? Bem para trás, viu? Eu tô lá atrás. E é justamente esse tema que nós vamos estudar aqui agora, porque olha, Eu não acho que a gente está ficando para trás, eu acho que as coisas estão se enrolando de uma maneira que, sei lá, não sei nem o que falar. Eu acho que estão complicando o que é simples. eu também. Mas vai fazer o quê? Cada um se sente de um jeito. Lá na faculdade era LGBT, né? LGBT+. Aí começaram a colocar esse mais aí. Poxa, tinha quase 20 letras. Até tem uma menina que trabalha. Verdade. O que é isso aqui, né? Tinha agnóstico, tinha não sei o quê, tinha assexuado, tem um monte de coisa lá que, pelo amor de Deus. Cada um se sente de um jeito. E logo, logo, nós vamos ter que ter leis específicas para a pessoa que se diz assexuada, ela tem que ter o direito de não sei o quê. A pessoa que... Vamos ver. Vamos ficar quieto aqui. Vamos ver o progresso da legislação humana, que acho que nós estamos ficando para trás. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Vocês lembram das leis naturais? As leis naturais são as leis da natureza, são as leis de Deus, tá? Então, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, todo o universo ele tem essas leis, e essas leis são imutáveis de mundo para mundo, né? E a gente tem as leis naturais, que são aquela que rege o comportamento humano, né? Que essa é bem mutável. Então, resposta dos espíritos. Essa resposta, ela já fala sobre aquilo que a gente está falando agora. Sim. Estão querendo mudar tanta coisa, enfiando tanta tranqueira, que está mudando tudo, está mudando o curso das leis, das leis naturais. Sabe? Totalmente. Há pouco tempo teve um vereador aí que ele queria revogar a lei da gravidade, né? Então, nem sabia. Esse pessoal é eleito, não tem nem cultura para saber o que é a coisa. Culpa nossa que elegemos esses caras, né? Minha não, porque eu nunca votei nesses caras, tá? Não, eu estou generalizando, também não. Né? Então, vamos lá. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais.
Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos que se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem não raro ha criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável, é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pôde consagrar o direito do mais forte. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Eles não combatem a causa, combate sempre o efeito, né? Só a educação. A gente está falando de sociedade depravada, é o que está acontecendo. E olha aqui, só a educação poderá reformar os homens. Então, isso já era verdadeiro. É o segredo, né? A educação, e é o que menos interessa ao poder público. Aqui, para nós, né? Então, só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso incorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. Realmente já houve muitas mudanças, né? A partir de Kardec para cá, muitas leis já foram mudadas. O entendimento ele passa a ser outro, né? Era permitido na época de Kardec, hoje, naquela época, o duelo era permitido, tanto assim que a gente tem vários textos aqui falando do duelo, e hoje em dia nenhuma sociedade mais aceita o duelo. Vocês sabem qual foi o último país a tirar o duelo da permissividade do duelo? Eu não sei. Não. Sabe quando aconteceu? Também não. Também não. Na década de 50. O último país a tirar a permissão do duelo foi o Uruguai. Na década de 1950. Então, você imagina como que era. Não é tanto tempo, né? Não. 60 anos. Pouco tempo. Se bem que a Ku Klux Klan nos Estados Unidos tem até hoje, né? É uma coisa que vem lá da época da Guerra Civil deles, que já tem mais de 100 anos. A influência do espiritismo no progresso. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Eu vou até destacar esse ponto. O que vocês acham? Então, certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Há um texto do Bezerra que ele fala que o espiritismo ele teria 3 fases, cada uma com 70 anos. Então, os primeiros 70 anos, que vai de 1857, coincidentemente, mais 70 daria 1927, seria
a expansão do Espiritismo. De 1927 a 1997 seria a consolidação do Espiritismo. Se vocês pegarem o primeiro livro do Chico, que é o Parnaso de Além Túmulo, ele foi escrito em 1927. E a partir de 1997 em diante, até 2000 e tralala, que seria a fase da consolidação, que essa crença vai passar a ser reconhecida geralmente, né? Hoje em dia é muito comum a gente pegar as pessoas, não importa qual religião que ele tem, mas ele já se refere na próxima encarnação, eu quero ser não sei o quê, né? Já existe esse pensamento, já é quase que aceito mundialmente, né? Por todas as religiões, por todas as pessoas, embora a religião deles não pregue isso, mas eles já estão se acostumando com a ideia da reencarnação. Então, o que eu já ouvi é que no futuro as pessoas não vão ter mais necessidade de religião. Elas vão ser espiritualizadas normalmente, né? Elas vão ter um entendimento tamanho que elas vão ter consciência das vidas plurais e que não vão mais necessitar de uma religião. O que o Bezerra fala é o seguinte: o Espiritismo não será a religião do futuro. No futuro, todas as religiões elas vão ter esse conhecimento, né? Vão ter esse conhecimento da espiritualidade e da reencarnação. Então, embora muitas religiões continuem, elas vão continuar com essa ideia de que existe o espírito e que existe a reencarnação. Vamos seguir aqui. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Alguém quer falar? Não. De que maneira pode o espírito contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Por que não ensinam os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje?
Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejaria os milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes ensina o mérito de se convencerem pela razão. Então, aqui a gente sempre fala do espiritismo, né? A gente tem que ter fé, mas tem que fechar a razão. Se a gente só tiver fé, acreditar em tudo que aparecer do espiritismo, a gente vai estar sendo enganado. Então, a gente precisa peneirar bem as mensagens que nos chegam para que a gente possa chegar à nossa razão, né? No nosso convencimento. E um novo capítulo, que é o da lei da igualdade. Igualdade natural. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Desigualdade das aptidões. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, conseguintemente, é feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. No limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais, o que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados.
e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é óbvio do homem e não de Deus. Então Deus não faz as coisas desiguais, nós é que as tornamos, né? Embora ainda estejamos muito presos à matéria, existem estudos científicos que falam que se a gente pegasse toda a riqueza do mundo e distribuísse igualmente entre todos os habitantes, com poucos anos a gente já teria novamente toda essa diferença social que a gente tem hoje, toda essa diferença de riqueza, né? Porque uns mais espertos conseguiriam tirar de outros que não fossem tão espertos, que não fossem tão materializados. Então, algumas pessoas gastariam essa fortuna à toa, com coisas pueris, outros guardariam, os mais ávaros guardariam o dinheiro para si, não gastariam, né? E outros ainda inventariam uma forma de ganhar mais dinheiro. Então, nós teríamos novamente alguns muito ricos, outros muito pobres e outros no meio. Teve um professor de Harvard que ele fez esse estudo. É interessante que ele fez o estudo com notas, né, com matéria. Então, o que ele fez? Ele dava a nota para a classe. Isso daí acabou fazendo com que aqueles alunos que se esforçavam em tirar nota, estavam vendo que os outros não se esforçavam, começaram a relaxar. No fim, pela primeira vez, esse professor ele reprovou a classe inteira, porque chegou a um ponto que ninguém se interessava por mais nada. É bem interessante esse estudo aí. Ele faz essa analogia com a riqueza. Se a gente distribuísse igualmente as riquezas, né, alguns simplesmente não fariam nada, ao passo que outros começariam a ter atitudes que fossem tirar o proveito disso, né? Mas se a gente deixar, falou isso a respeito do comunismo, né? Se distribuísse tudo igualmente, que não haveria necessidade de esforço individual, que nós chegaríamos num ponto que ninguém teria interesse em fazer mais nada. Você falou essa história e eu lembrei de uma piadinha que fizeram referência a isso, né? Contaram essa historinha e falaram assim, bem-vindos ao socialismo, que a classe inteira repetiu de ano. Que é o que eu não entendi. Não, é que assim, contaram essa história que a classe inteira repetiu de ano, porque, por causa desse negócio de uns se desinteressarem, vendo que os outros também não faziam nada. E aí eles falaram, no final eles falaram assim, bem-vindos ao socialismo. Sim, é bem isso daí. Fizeram uma comparação. Bem que hoje nós nunca tivemos aqui um socialismo na acepção da palavra, né? Sempre houve diferenças, né? Alguns que se dedicavam mais, eles tinham muitos privilégios, né? Todo mundo que é do partido chinês, lá do Partido Comunista Chinês, ele tem regalias que o chinês comum não tem, né? Se bem que hoje em dia na China já permitem que a pessoa tenha aquilo lá já deixou de ser um comunismo para ser um comunismo só no nome, mais um capitalismo mais selvagem ainda do que em muitos lugares. O comunismo existe. Né? Eles abriram a economia porque eles sabiam que não iam sobreviver se não abrissem a economia, né? Mas na realidade eles têm uma pequena parte detém a riqueza, o restante não. Sim. Esse é o grande problema. Mas eles estão fazendo programas para absorver, principalmente a mão de obra que era agrícola, né? Para absorver essa mão de obra nas cidades, né? Eles têm programas de pegar tantos milhões de pessoas, eles fazem esses programas aí, eles fazem de 10 anos, 20 anos, né? Então tem programas para ir absorvendo essa mão de obra, porque eles sabem que
a mão de obra do campo ela vai deixar de ser necessária com a mecanização, né? Então, Nossa, eu assisti esses dias uma reportagem, eu não me lembro direito ao certo dia nem onde foi, mas eu me surpreendi com as máquinas fazendo a colheita. E na hora eu tive esse pensamento, eu falei, meu Deus do céu, a máquina faz tudo. Quanto de mão de obra dispensada, né? Quantas pessoas desempregadas, enquanto a máquina estava fazendo ali aquela colheita rápida e precisa, né? Com eficiência, com tecnologia. Eu falei, gente, você tem máquina para tudo hoje. nossa, vai faltar muito emprego. A questão do supermercado, né? Que daqui a pouco nós vamos, né, ter essa facilidade como já há na Europa e alguns países, né? De comprar pela internet? De ir ao supermercado, depositar, separar as compras no carrinho, depois pagar o valor e pegar as compras. Quer dizer, tudo automatizado. Olha, É assustador. deixa eu te falar uma coisa. Meu filho está desenvolvendo um sistema para lojas americanas. Eles fizeram um ponto teste no Rio de Janeiro, uma loja. Quando você passa na porta da loja, ela já identifica o seu cartão. Olha. E se você vai pegando as coisas, você vai pegando, colocando na sua cesta, não sei o quê, quando você sai, ele já debita tudo aquilo da sua conta. Meu Deus, ele está desenvolvendo. Você não precisa de caixa, você não precisa. Se você pega a coisa e devolve, o sistema. Ele foi fazer esse teste aí, né? Que pega e devolve. Aqui no Brasil, isso? Onde ele está? Aqui, meu Deus. Ele está fazendo para a Americana. Nossa, meu Deus, gente. Assustador, assustador. Sim. É a evolução, né? Vamos seguir aqui. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando egoísmo e orgulho deixarem de predominar. Estará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem anátema. Ai deles. Serão a seu tempo oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros. Por isso que a gente vê muitos sofrimentos aí, muitas pessoas são abusadas, que levam SOAS e polícia, não sei o quê. Pode ser que muitos tenham cometido esses desatinos aí e hoje estão pagando na própria carne aquilo que fizeram. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará dadas faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Na velhacaria da velhacaria do roubo, que dizes? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? E sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo se o ignoram como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter às mãos de um homem, para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu injustiça, a ambos será a reparação levada em conta.
porquanto não é raro, é este último quem a provoca. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo? Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. Então, os bons frutos são doces, os más são amargos. Será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a universidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe equilíbrio, o homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Muito bem. De vez em quando, eu assisto aquele Mundo Visto de Cima. Não sei se vocês já tiveram oportunidade alguma vez. O Mundo Visto de Cima. Tem o Brasil Visto de Cima e tem o Mundo Visto de Cima. Eu já vi, é lindo esse programa. Gente, quando passa na Inglaterra, o que tem de castelo ali, e você fica vendo, e muitas daquelas fortunas são mantidas até hoje, né? Aqui no Brasil a gente tem um ditado que fala que é avô pobre, filho rico, neto nobre, né? E bisneto pobre outra vez. Então, as nossas fortunas, elas são cíclicas aqui. Dificilmente você pega uma família aí que vá mantendo aquele poder por muito tempo. Se bem que ali no Nordeste tem muita gente que ainda mantém esse poder, né? Mas aqui, você vê, o Matarazzo que tinha tanta coisa, aconteceu justamente isso, né? Pobre, filho rico, neto nobre. Hoje em dia, aqui tem alguma coisinha ainda, é a Maria Pia, porque o resto está tudo não tão paupérrimos, né? Mais perto do que o conde Hermelino do Matarazzo tinha, e hoje eles têm muito pouca coisa. O Scarpa, logo, talvez o Chiquinho, com certeza não vai ter nem herdeiro, né? O irmão dele, não sei como é que tá. O irmão dele trabalhava. Eu tive... Vocês conhecem a Tilibra? Vocês já ouviram falar? Tilibra? Quem tem agenda, geral... Marca de caderno, já. Quem tem caderno, agenda, né? A Tilibra é uma empresa lá de Bauru. E ela que fabrica essas agendas, os cadernos. E a Tilibra, o dono da Tilibra, ele colocou os filhos na administração da empresa, e os filhos foram uma negação muito grande. O que ele fez? Ele tirou os filhos da administração, começou a pagar um salário fixo para eles, mas eles não deveriam ir na empresa, e eles tinham o compromisso de deixar que ele educasse os netos. Ele pegou os netos, deu uma educação diferente da que deu para os filhos, mandou os netos para a faculdade, e quando eu fui visitar a empresa, os netos estavam acabando de assumir a empresa, eram 2 netos.
mas quem contou essa história para mim foi o neto, né? Que meu avô tirou meu pai daqui porque meu pai só fazia caca, né? Meu pai só queria gastar, só queria vagabundear. Então deu um salário para ele manter mais ou menos o nível de vida dele, mas meu avô me criou de uma forma totalmente diferente. Então, para que a empresa pudesse ter um futuro, ele acabou tirando o poder dos filhos de dentro da empresa. Foi inteligente Você lembra ele, do né? Antônio Porque Hermínio? muitos destroem o patrimônio por Isso. conta disso, né? É verdade. Espera um pouquinho, não entendi o que a Ana falou. Lembra do Antônio Hermínio? Sim, Ele já faleceu, né? sim. Meu avô trabalhou com o pai dele. Com o pai era senador. E o meu avô falava que ele começou na empresa do pai como office boy, O Antônio Hermílio. o Antônio Hermínio. Ele Uhum. começou como office boy. O pai falou que ele tinha que entender e conhecer como que funcionava a empresa, desde lá de baixo. Sim. O pai dele fez isso com ele. E ele fez isso com os filhos. Para você ter uma ideia, no dia que, eu não sei se foi bodas de prata ou bodas de ouro que ele estava fazendo, o filho mais novo dele é engenheiro e ele era responsável por uma usina hidrelétrica que pertencia à própria companhia. É. O filho foi, participou da cerimônia, participou uma parte da festa e depois teve que voltar para o trabalho, porque não podia faltar no trabalho, não. Ele era bem rígido. Olha O só. meu avô falou que o pai do Antônio Hermínio ele era muito rígido. Agora, o irmão dele não era assim. É, O né? irmão dele já era bem mais folgado que ele. Mas ele não. E ele foi até o final, né? Com a empresa, tudo. Vieram os filhos. Eu trabalhei numa empresa de fita de aço para embalagem. Era no começo, quando o pai fundou a empresa, era fita de plástico. Sabe como que eu vou explicar? Sabe essas fitas que embalam coisas grandes de Sim. plástico? Era Uhum. isso. Sim. O pai, É a cinta plástica, né? isso. O pai, ele fundou a empresa num terreno que ele tinha lá na Lapa e ali ele começou a fábrica. Os filhos foram para a faculdade, né? Quando eles se formaram, eles puseram tudo que eles aprenderam na empresa. Então já mudaram de fita de embalagem, já foram para fita de aço, que é o que embala aquelas bobinas de aço, né? Uhum. A própria fita. E já alugaram um local, uma fábrica em outra no interior. Quer dizer, o gasto grande, puseram diretor para tudo quanto é lado. Resultado, quase faliram a empresa do pai. Por falta de experiência e colocar tudo que eles aprenderam na faculdade, eles quiseram já colocar de imediato, entendeu? Colocar E em quase prática, né? afundaram a empresa. Mas você sabe que o nosso problema é esse daí. O pessoal não prepara os herdeiros, né? Excesso de teoria e falta de Ou prática. acha, ou acha que o mais velho teve sorte, que agora eles que estudaram é que estão sabendo como que não Tem tem esse lance aí. é como o meu irmão fala, não tem a experiência. Mas, olha, eu não sei se você conhece a história do Maluf. O Maluf, quando O Maluf é da família do pessoal do Eucatex, né? ele é dono da Eucatex, né? Isso aí. O Maluf era dono. Mas Mas o ele Catex ainda existe? Eu acho que não. existe. Existe? O Eucatex é em Itu. É em Itu. A Votorantim, que que era do Hermínio, também existe, né? A Votorantim, Votorantim sim. existe. E a Votorantim é sólida. A Eucatex É está. sólida, é grande. A Eucatex ela está dando uma capengada. Mas o Maluf, quando ele foi assumir a Associação Comercial de São Paulo, ele contou essa história.
Ele falou que tinha um senhor, um sírio-libanês, que veio para o Brasil, né? E ele era mascate, começou a vender umas coisas, foi indo, foi progredindo, tal, né? Aí teve filhos, mandou os filhos estudarem, né? E o filho foi fazer engenharia, e o filho foi fazer administração, foi fazer curso nos Estados Unidos. Aí quando chegou, o filho veio lá e começou a querer mudar um monte de coisa. O pai pegou, chamou ele e falou: filho, vem aqui no quarto. Chegou lá, mostrou uma malinha no chão com 2 camisas lá dentro. Falou: tá vendo isso? Tô. Esse aqui é o patrimônio do papai. O resto que você vê é lucro. Então, quando você puder fazer melhor do que eu, você vai colocar as coisas aqui, mas por enquanto eu vou ditar as normas. O Maluf contou essa história quando ele assumiu lá. E realmente eles tinham o Catex, eles tinham. A Duratex é do Banco Itaú, né, que era do Setúbal. Era do Setúbal e hoje pertence ao Banco Itaú. Mas eles tinham uma plantação muito grande de Eucatex, tinha plantação muito grande lá perto de Botucatu. Hoje em dia, quem está com essa plantação é a Duratex. Não sei se era o terreno era dele, se não era, mas aquela plantação de árvores que tinha lá, quem assume hoje é tudo a Duratex. Mas são essas modificações. Eu, como falei para vocês, eu trabalhei numa multinacional suíça. Você sabe o que o suíço faz para treinar o filho? Não, o quê? Ele manda treinar no concorrente. Olha, que esperteza. Sim, nós recebemos uma vez na firma lá, né? E sabíamos que ele era do concorrente, nós ficamos tudo assim, não, na Suíça o costume é esse, na Suíça o costume é esse. E o pessoal judiava do menino, né? Aí depois o diretor falou para mim, não, mas a ideia é justamente essa daí, aqui ele é filho do concorrente, aqui todo mundo vai pisar nele, né? E ele vai ter que aprender. Ele falou, eu fui treinado assim, eu fui treinado na Kingston, não lembro, ele foi treinado na Escócia. Foi Ele treinado, aprende a ser humilde, né? eu não lembro o nome da empresa. Ele trabalhou na IBM, ele trabalhou na Escócia, e depois veio para o Brasil, eles têm uma empresa que vendia computadores deles aqui, que era uma empresa suíça. Não é um barato isso daí, é um costume que a gente não tem essa mania aqui, né? Você vai para lá, você vai ver os defeitos do seu concorrente, e lá o pessoal vai saber a que gente tem mania só de botar a mão na cabeça dos filhos no colo da gente. Acabou. Eu tive algumas empresas, eu nunca levei meus filhos. Eu tenho um filho que seguiu a minha carreira, que hoje ele é analista programador, é isso que eu falei para vocês, que está desenvolvendo esse sistema da Lojas Americanas, mas ele foi por opção dele. Ele já, quando era moleque, juntava ele e um outro lá, o que eles faziam de computador, tanto assim que esse amigo dele é professor da PUC hoje dessa área de desenho computacional. Meu filho também dá aula em faculdade, mas eles acabaram se desenvolvendo sozinhos. Eu facilitava que eles usavam o meu computador, mas ele nunca foi lá na minha empresa trabalhar comigo. Bom, gente, está dando a hora. Quem vai fazer a oração da fechadura? Eu faço. Então, vamos lá, Cristina. Bom, vamos agradecendo por mais uma semana, pela oportunidade de mais uma aula, que possamos ter um entendimento para todas as mudanças que acontecem e que acontecerão. E que, além disso, que a gente possa ter paciência e tolerância para vivenciá-las da melhor maneira possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, obrigado. Graças a Deus. Boa semana para todas. Obrigada, Boa gente. noite, Boa pessoal. semana. Até segunda. Até segunda. Até Boa segunda. semana. Boa Ó, semana, gente. agora só o mês que vem, tá? Por quê?
Porque a próxima verdade. aula é no dia 2 de junho, de agosto. Verdade. Então, até o mês que vem. Até o mês que vem, então. Tchau. Tchau.